Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura. Você que vai chegando para nos acompanhar é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, nosso live de número 42, para falar sobre as novas fronteiras da democracia. E sobre esse tema, nós conversaremos com o professor Judicael Castelo Branco, da Universidade Federal do Tocantins. Professor Judicael, muito bom dia e muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar conosco do Conjectura. Okay. Bom dia Danilo, bom dia Vinícius, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço o convite, né, do Conjectura para a gente conversar nessa manhã sobre um tema que é tão instigante e tão necessário, que é justamente a fronteira, as novas fronteiras, né, da democracia que nós experimentamos. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento. Muito obrigado, professor. E é claro, também estamos muito bem acompanhados de nosso colega de Conjectura, professor Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia, Judicael. Fico feliz em participar de mais essa sessão do Conjectura e de hoje poder dialogar aqui com o Judicael, que além de ser um intelectual que eu admiro muito, um escritor também que escreve com bastante beleza, que eu gosto de ler, é um amigo querido, né? É uma pessoa que aí nos tempos de Universidade Federal do Tocantins atribuiu um pouco mais de graça à minha vida. Então, é bom estar aqui na companhia de amigos. Muito bom. Bom, para você que... muito grande. Isso. Só um recadinho breve antes de passar a palavra para você, professor. Então, vocês sabem, né, talvez quem esteja chegando agora, Conjectura é uma iniciativa de difusão, de defesa das ciências, e mais especificamente das ciências humanas. Nós estamos ao vivo aqui todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas você pode acompanhar também esses programas posteriormente, caso não tenha condições de acompanhar no momento que a live ocorre, no nosso canal do YouTube, apenas o áudio em formato do podcast no Spotify. Os links para acessar essas outras redes sociais você encontra aqui na descrição dessa postagem. Professor Judicael, eu gostaria de passar a palavra para você agora, mas antes de entrarmos propriamente no tema da nossa live de hoje, sobre as novas fronteiras da democracia, eu pediria gentilmente que você se apresentasse para nós, para mim especificamente, e também para os nossos espectadores. Tá certo. Então, Danilo, eu sou o professor Judicael Castelo Branco, sou cearense de nascimento, atualmente sou tocantinense, né, trabalho na Universidade Federal do Tocantins. Minha área de atuação é a filosofia política, né, sou formado em filosofia, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Lille, né, na França, ali perto da Bélgica. E me dedico quase exclusivamente à filosofia política, justamente a disciplina que eu ministro aqui na Universidade Federal do Tocantins, nos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia. Excelente. Eu particularmente tenho bastante interesse pela filosofia política, porque também é minha área de pesquisa. Então, eu gostaria já de te perguntar, então, o que são, afinal de contas, as novas fronteiras da democracia? De que se trata isso, professor? Então, a democracia nós interpretamos não tanto quanto um regime, né, regime político, digamos assim, mas ela deve ser interpretada, sobretudo, como um trabalho. A democracia é um trabalho, quer dizer, é algo que nós construímos ininterruptamente, ou pelo menos deveria ser construída ininterruptamente. Nesse momento particular em que nós falamos sobre ela, as novas fronteiras, nós tratamos do fato de que, nesse instante, nós temos que lidar obrigatoriamente com uma série de questões que são bastante originais, né? Em outras palavras, nós não vamos encontrar respostas e sequer perguntas sobre isso em autores do passado, né? Autores clássicos, medievais, enfim. E eu estou me referindo a pelo menos 3 questões que são fundamentais. Primeiro, o problema das relações internacionais,
né? Basta ver com que interesse nós assistimos no Brasil às eleições americanas, né? Então, isso mostra muito bem que as democracias elas já não se compreendem tão particulares assim, né? Porque há hoje um interesse muito grande num contexto que nós chamamos aqui no Brasil de globalização, né? Então, o interesse pela política internacional tem uma repercussão imediata nas escolhas particulares. Esse é um primeiro ponto que nós devemos levar em conta como uma nova fronteira. Uma segunda é o papel da técnica, né? O papel da tecnologia e da técnica dentro da política, né? Isso é um dado novo, um dado recente. As redes sociais e tudo que a tecnologia possibilita é um elemento que os ambientes democráticos devem pensar, né? E aí a gente pode recordar toda aquela interrogação acerca de algumas empresas da área de tecnologia e a influência delas na eleição do Trump, alguns anos atrás, né? Mas isso é só um exemplo. E, por último, nós podemos lembrar também, e devemos lembrar também, além da questão da internacionalização da política ou do papel das novas tecnologias, nós devemos lembrar também outros elementos, como, por exemplo, o papel de problemas universais, como a crise ecológica, né? Isso é só um exemplo de como a dimensão dos problemas políticos hoje excedem os territórios nacionais, né? Isso faz com que a democracia deva ser pensada agora, levando em conta o que eu chamei, né, no título da nossa conversa, de novas fronteiras, né? Então, pensar a democracia levando em conta novas fronteiras é levar em conta esses novos espaços de interrogação que surgiram nas últimas décadas, né? Ou pelo menos surgiram com mais força nas últimas décadas, né? E é disso mais ou menos que a gente queria, a isso nós queremos nos dedicar pelos próximos minutos, né, Danilo? Perfeitamente. Eu gostei bastante da sua colocação. Acho que o termo novas fronteiras é muito bem colocado, justamente pelo que você disse, de que talvez nós não consigamos encontrar muita orientação para esses problemas que se colocam agora, que são problemas da nossa geração, podemos assim dizer, e possivelmente das gerações futuras, né? É muito difícil você pensar em relações internacionais, como você mesmo falou, recorrendo talvez a autores medievais, né, ou da filosofia antiga, já que é um problema que, não que esses autores não tenham abordado algo que se relacione a este tema, mas talvez pelo fato de que o problema ele se apresenta agora com uma complexidade, uma especificidade tal que já não basta recorrer, né? É preciso imaginar, né? Tem um esforço realmente de talvez uma reinvenção, né? Então eu gostaria de uma pergunta, então, considerando esses três elementos que você colocou, ou talvez esses três novos problemas, né? Das relações internacionais, o papel da técnica e da tecnologia, e outros problemas de caráter universal, como a questão ambiental, né? Climática, enfim. Você vê esses problemas, professor Judicael, como ameaças à democracia, tal como nós a conhecemos, por exemplo, na segunda metade do século XX? E por que eu faço essa pergunta? Vou colocar assim, com base principalmente no segundo aspecto, né, que é o aspecto do papel da técnica e da tecnologia. Já tem se discutido muito se, por exemplo, o processo democrático, como que o processo democrático poderia, e aqui me refiro ao processo eleitoral, superar, né, ou pelo menos não ficar à mercê de distorções causadas pelo uso de dados recolhidos, por exemplo, de redes sociais, e assim por diante. Você mesmo mencionou o caso da eleição do Trump, né, em 2016. Depois viemos a saber de tudo que aconteceu com a Cambridge Analytica, que coletava os dados do uso, né, de pessoas nas redes sociais, e a partir desses dados manipulava a propaganda política, inclusive direcionava ela
isso poderia ser até uma espécie assim de hacking, né, da democracia, né? Estamos explorando as falhas dentro do processo democrático para levar ao resultado, no caso da campanha do Trump, levar ao resultado que eles queriam. E penso também que, por outro lado, pelo menos do ponto de vista das relações internacionais, que talvez, pelo menos a gente possa especular que há a ascensão de um novo autoritarismo no mundo, ou talvez um autoritarismo velado, né, indivíduos que se colocam como pessoas de autoridade, de muita força, talvez alinhados até a forças militares. Enfim, gostaria de te ouvir. Esses problemas, eles ameaçam de fato a democracia? Ou você entenderia que eles são mais desafios para os quais nós precisamos voltar as nossas atenções e os nossos esforços? Danilo, a resposta a resposta a essa pergunta, ela não é tão teórica quanto prática. Na verdade, é muito mais prática mesmo, porque, como eu disse no início, a democracia é um trabalho. Então, se esse novo quadro será um risco insuperável ou uma oportunidade para o amadurecimento da democracia, quem vai responder isso somos nós, né, nos próximos anos, né? O fato é que, se nós considerarmos os últimos 30 anos, nós passamos de um ambiente sintetizado, né, como eu dizia, inclusive no texto que escrevi para essa live, pelo Francis Fukuyama, no livro dele, O Fim da História e o Último Homem, em que ele celebrava o fim da história como a vitória da democracia liberal, né, como modelo acabado do regime da vida coletiva, né? Hoje, nós, passados 30 anos, nós lidamos com o sucesso de livros como os dos professores de Harvard, né, Como as Democracias Morrem, né? Então, vejam, em 30 anos, a abordagem do tema mudou muito. A pergunta é o que se passou, porque nós, nesses últimos 30 anos, não vivemos momentos particularmente dramáticos na história internacional. Não tivemos grandes guerras mundiais, não tivemos uma grande crise do petróleo, não tivemos uma crise econômica como a do século XX, né, a década de 20 do século passado, para ser preciso. Então, a questão é, afinal de contas, nesses últimos 30 anos, sem grandes dramas mundiais, vamos dizer assim, o que se passou para que a democracia deixasse de ser celebrada e passasse a ser vista com cuidado, né? E além desse livro, né, que eu citei, de Como as Democracias Morrem, nós temos outros títulos similares, Como a Democracia Chega ao Fim, né, do professor de Cambridge, ou O Povo contra a Democracia, né, do professor do Instituto Hopkins. Então, vejam que todos esses títulos, estou falando de instituições importantes, né, que de certa forma, ressaltam a nossa observação. Todos esses títulos indicam que nós estamos num momento diferente daquele do Fukuyama, né, ou pelo menos do momento em que ele fez mais sucesso. O fato é que, nesses últimos 30 anos, o que nós vimos foi, de fato, uma erosão da democracia, né, uma erosão, às vezes, quase imperceptível para muita gente, porque é uma erosão que se deu mantendo o verniz democrático. E aí você falava de todos esses elementos em torno da eleição do Trump, o que é que isso causa de imediato? Isso, como primeiro resultado, nós temos o fato de que se mina a base da legitimidade das eleições, né? Isso é aquele que existe mais fundamental numa democracia entendida no seu rito, né, naquele gesto de escolha periódica de representantes, etc. Quer dizer, quando você mina a legitimidade, a credibilidade da eleição, o que você coloca em risco é a própria democracia. Então, veja, sem guerras, sem grandes crises, etc., mantendo as instituições democráticas, o que nós conseguimos fazer nos últimos 30 anos foi, de fato, colocar a democracia em risco, né, mesmo mantendo, aparentemente, as suas instituições estáveis. Então, isso agora, voltando à sua pergunta, como eu disse no início, a resposta só o tempo dirá, porque depende de como nós vamos nos comportar diante desse dado, né? Quer dizer, se nós vamos fazer disso um problema incontornável, do qual a democracia não sairá,
e os professores de Harvard têm essa preocupação, ou se nós faremos disso uma oportunidade para a democracia ainda amadurecer. Essa é a opinião do professor de Cambridge, né, autor do livro Como a Democracia Chega ao Fim. Então, essas perspectivas são diferentes, e o que está, de certa forma, orientando uma e outra visão é justamente a perspectiva que os autores têm de como nós vamos reagir a esse momento. O fato é que estamos em crise. O que vamos fazer aí é impossível aos cientistas políticos e aos filósofos predizerem, né? A gente pode analisar. Perfeitamente. Mas eu gostaria da gente deixasse essa parte talvez especulativa de caminhos, né, ou de alternativas, mas talvez para o final da nossa live, onde a gente abre talvez um pouco mais aí para uma conjectura maior de a gente pensar se a gente pode caminhar por algumas vias ou não. Tá? Então, pelo que você fala dessa erosão da democracia, você usa outro termo muito bem colocado, que é a manutenção do verniz democrático. Quer dizer, parece então que o que está acontecendo agora, inclusive no Brasil, nós assistimos recentemente às eleições do primeiro turno, né, todas as cidades do país, uma série, em virtude daquele problema que tivemos na mudança da contagem de votos, né, na divulgação dos votos pelo TSE, tivemos um atraso, e esse atraso já foi suficiente para que diversos grupos viessem ao Twitter e outras redes sociais manifestar, né, as suas, entre aspas, preocupações com a fraude eleitoral, que seriam indícios de fraude. Mas eu vejo um aspecto nessa acusação, Judicael, e talvez até o Vinícius possa contribuir com esse ponto que eu vou levantar, que é talvez um apelo muito, muito grande às fake news, e talvez mais até do que isso, né? No caso especificamente do Brasil, um desconhecimento do funcionamento próprio do sistema eleitoral e da própria urna eletrônica, né? Quer dizer, talvez não seja algo que seja tão bem difundido, e justamente pelo fato de ser um instrumento tecnológico, que funciona muito melhor, inclusive, do que nos Estados Unidos, né? Dessa perspectiva de contagem de votos, ele suscite muito posso assim dizer, esse levantamento, né, dessas fake news, dessas notícias falsas, etc. Você acha que tem, então, um aspecto assim posso dizer, diria até epistemológico, que está relacionado com essa erosão da democracia, no sentido assim de que, pela falta de conhecimento, e talvez até de engajamento, mas eu quero focar nesse aspecto primeiro do conhecimento, de como funciona o processo, também pela questão das fake news, né, dos indivíduos eles estarem tão suscetíveis a comprar aquela notícia, inclusive a passar adiante. Isso contribui com essa erosão? Isso é parte relevante do processo, no seu ponto de vista? Sim. Eu queria dividir minha resposta em dois momentos, né? O primeiro é talvez delimitar melhor o que nós estamos falando com erosão, e o segundo, colocar 4 pontos fundamentais que efetivamente geram essa erosão. Quer dizer, aqui é uma relação complexa, mas essa divisão, essa distinção, ela é só didática, né, para facilitar a minha apresentação. Primeiro, quando eu me refiro à erosão, nós estamos falando do processo de desgaste de duas características constitutivas da democracia. E aí, quando eu digo constitutivos, é aquilo que a filosofia fala de essencial. Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo é a bola do futebol, né? Você pode ter futebol sem luva do goleiro, sem chuteira, sem meiões, mas sem bola não tem. Então, é aquilo que constitui o jogo, né? E o que constitui a democracia, fundamentalmente, é a atitude de tolerância de um lado e o comedimento do outro, né? A erosão para a democracia, ela, em poucas palavras, é justamente, nesse momento, a falta de tolerância e a falta de comedimento ou de contenção de certos atores políticos. Essas duas atitudes, elas são fundamentais na
na destruição das bases de uma experiência democrática, né? Então, a erosão, nós nos referimos a isso. Quer dizer, porque essas duas atitudes, elas impedem aquilo que constitui a democracia. Como eu disse no início, é um trabalho, não é tanto um regime, é um trabalho, é um processo de construção que se dá na discussão. A vitrine, por excelência, da democracia é a discussão. E a discussão se faz de quê? Qual é a matéria-prima da discussão política? Visão de mundo, de um lado. Eu não quero usar o termo aqui ideologia, vou substituir por visão de mundo, que a ideologia nesse momento está muito carregada de tantas coisas. Então, é uma determinada visão de mundo que os atores políticos têm, associada ao conhecimento técnico, porque política lida com técnica, com resolução de problemas efetivos. Então, a discussão política e a democracia, eu repito, isso é a vitrine da democracia, ela se dá na visão de mundo que nós defendemos, e aí os partidos devem fazer isso, de certa forma, né? O que é que se prioriza, se é direito coletivo ou direito individual, por exemplo, eu estou chamando isso de visão de mundo. E, do outro lado, conhecimento técnico, um saber técnico capaz de atuar na resolução dos problemas da vida coletiva. Mas para que isso aconteça, para que essa discussão se dê, nós precisamos, e aí eu volto à observação inicial, de tolerância e comedimento. Quer dizer, ser capaz de escutar o outro e ser capaz de falar com o outro de um determinado modo, e aí nós podemos dizer civilizado, respeitoso, etc, etc. Isso falta. Quando falta isso, não tem democracia, porque as bases da discussão já foram, né? Então, quando eu falo de erosão, estou me referindo a esse contexto, né? E depois, como é que efetivamente isso se dá, né, no descumprimento de 4 regras que são fundamentais para esse jogo, né? E aí entra aquilo que você falava das fake news, né? A primeira é justamente a rejeição das regras democráticas, e nós falávamos no início daquilo que mina a legitimidade das eleições, né? As atitudes do Trump, quando continua reticente sobre a vitória do Biden nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, quando um candidato, em 2018, mesmo antes das votações, dizia que se não fosse eleito, não aceitaria o resultado, isso compromete essa primeira das 4 regras que fazem um jogo democrático, quer dizer, deslegitimar a eleição. A segunda é justamente aquela da negação da legitimidade do oponente. Então, não é tanto deslegitimar a eleição, mas é deslegitimar o meu oponente. E aí a fake news faz aqui um trabalho imenso, né? E isso é importante porque a democracia, ela é o regime, o ambiente do dissenso. Para haver democracia, deve haver dissenso. A democracia não é a construção do consenso, não é a construção do pensamento único. A democracia é o tipo de sistema de governo que reconhece o dissenso. Para citarmos só aqueles sistemas clássicos, né, reconhecidos já entre os gregos, a monarquia e a aristocracia não reconhecem, elas até conhecem a opinião diferente, mas não reconhecem a opinião diferente. A democracia é o único sistema que reconhece a opinião diferente, né? Ela, então, é desse jeito que nós estamos dizendo, ela é do dissenso. Como sistema do dissenso, regime do dissenso, algo fundamental é o reconhecimento do oponente. Essa é a segunda regra. Uma terceira que nós devemos lembrar é o fato de que o ambiente democrático, ele acontece justamente porque todos os concernidos na discussão, todos aqueles que estão envolvidos nela, já renunciaram à violência, né? Porque quem não renuncia à violência não precisa discutir, basta se impor, né? Então, hoje, um dos pontos que causa essa erosão é justamente o fato de que atores políticos pelo mundo todo deixaram de condenar a violência, né? Inclusive o contrário, tem exaltado regimes violentos, sistemas violentos e ditatoriais. Mesmo agentes de ambientes democráticos, candidatos e, eventualmente, governantes eleitos, né? E, por fim, o fato de que há generalizado uma propensão a
aquilo que nós podemos chamar de restrição das liberdades. E aí isso se dá muito concretamente, entre outras coisas, no ataque à mídia, né, no ataque à imprensa. Então, essas 4 regras e o desrespeito a elas é aquilo que efetivamente tem causado o ambiente que nós assistimos de erosão da democracia. Ou seja, a destruição da tolerância e do comedimento na discussão democrática. Então, assim, a resposta à tua pergunta me leva a fazer todas essas observações, porque, afinal, como eu gosto de dizer, ao fim e ao cabo, é disso que se trata, né? É disso que nós estamos, é com isso que nós estamos lidando, né? O desrespeito às regras constitutivas do jogo democrático. E aí, lembrando que esses autores, né, que eu tenho citado os livros, o David Russman diz, o risco que nós vivemos é esse, é que a democracia morra parecendo intacta. Quer dizer, que ela se acabe, embora aparentemente continue inalterável. É esse o perigo que nós vivemos. Judicael, vou aproveitar o embalo, então, para encaminhar uma questão. Você enumera certos pilares, né, certos fundamentos constitutivos da democracia, que, na medida em que encontram-se em risco, podem, né, prenunciar, digamos assim, abalos estruturais ou até mesmo o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos. Você frisa bastante isso, né, da democracia como um processo. Ela está sempre em construção. Não há nada garantido que ela vá perdurar. Não é um dado da natureza. Não é? Isso não está garantido. Nós fazemos. Bom, eu gostaria de levantar a seguinte questão. Você também frisa que o debate é constitutivo, não é? Que a democracia ela compreende o dissenso. Isso é constitutivo da democracia, não é? Quer dizer, numa sociedade democrática, o debate ele quase que é a regra do jogo social, não é? Agora, o debate pressupõe a possibilidade, via concessões, da construção histórica coletiva de consensos, ainda que provisórios. Então, tem uma dialética aqui entre consenso e dissenso. Quer dizer, o dissenso se revela, de certo modo, como condição necessária, muito embora não suficiente, para a construção coletiva de consensos. O que, por sua vez, pressupõe uma base comum de realidade. Né? Pressupõe que as pessoas consigam entrar em acordos mínimos acerca do que é o real. Pois bem, nós temos visto, ao longo do século XX, um intenso debate sobre as noções de objetividade, de factualidade, de realidade, de verdade, e, sobretudo, no início do século XXI em diante, um encobrimento da noção de verdade, um esgarçamento da própria noção de real. Daí o fenômeno da pós-verdade. O Trump ele surge como força política, levando ao máximo uma estratégia de encobrimento da verdade, né? Tornando a própria política uma espécie de show business, em que qualquer narrativa pode ser construída. Então, o que eu queria lhe perguntar é isso, qual é a importância de uma base comum de realidade para a construção coletiva de consensos no processo democrático, e se você
como você entende a participação dos ataques à noção de verdade, de realidade, de objetividade, nesse processo de esfacelamento da democracia? Não sei se a pergunta ficou clara, se ficou bem construída. Eu peço perdão pelo termo forte. Eu sei que é um termo forte, eu sei que é um termo violento, mas trata-se mesmo de uma violência. Eu costumo dizer que o que nós temos assistido é um estupro da realidade em praça pública. A realidade ela tem sido estuprada, porque há mesmo uma violência. Quando você perde, por exemplo, uma eleição, vamos supor que numa terra encantada, distante, nós tivéssemos uma eleição realizada entre dois concorrentes e um tivesse sido derrotado maciçamente. Né? Não foi derrotado por pouco, ele foi maciçamente derrotado. E ainda assim, né, ele se coloca como vencedor. Isso é de uma violência, isso é de um estupro do real extremamente radical. Porque é como se alguém olhasse para um quadrado e dissesse: essa forma geométrica se caracteriza por ter 3 lados. Ele diz isso de um quadrado. E ai de você se discordar. Porque o parâmetro da verdade do enunciado é a vontade do sujeito que enuncia. E acabou. Então eu tenho aqui uma violência, um estupro da realidade, um esgarçamento da noção de verdade. Em que medida isso impacta essa tentativa de construir a democracia no momento presente? Vinícius, obrigado pela pergunta. A ideia que você traz de um acordo mínimo, ela é fundamental no ambiente marcado pela discussão. E qual é esse acordo mínimo? Quer dizer, qual é esse mínimo denominador que envolve as pessoas dentro desse ambiente de dissenso, né? Um ambiente que nós estamos apresentando aqui, que reconhece o dissenso, que reconhece a opinião diferente e que sabe que entre essas opiniões, inclusive, algumas vezes se dá o caso de impossibilidade de convergência, de confluência, elas são muito dificilmente harmonizadas. Porém, essas pessoas, elas se dispõem a esse ambiente por justamente participarem, né, quer dizer, compartilharem de uma mínima noção que elas podem, de fato, dividir, que é a seguinte: é melhor discutir, argumentar, apresentar opiniões do que impor pela violência. Essa é a base fundamental de toda e qualquer discussão. Quer dizer, o fato de que eu me disponho a discutir com alguém que tem uma opinião diferente da minha, significa, ou deve significar já de imediato, que eu como, tanto quanto a pessoa que discute comigo, estamos de acordo que o melhor é a discussão do que a tentativa de imposição. Né? Então, sem esse consenso mínimo, como você chamou, não há discussão nenhuma. Né? Nós estamos convencidos de que o melhor caminho para a condução da vida coletiva é a argumentação. Se não estamos convencidos disso, a própria democracia se torna uma brincadeira de mau gosto. Né? Então, precisamos estar convencidos de que, independentemente dos resultados de uma eleição, perdendo ou vencendo, nós acreditamos que a melhor forma de conduzir a nossa vida coletiva é através de um processo discursivo, e de debate, de discussão e etc. Né? Porém, como eu disse antes, falando com o Danilo, a discussão na política, ela se dá estendendo 2 asas: a visão de mundo e o conhecimento técnico. Né, porque ele lida com problemas, de fato, problemas históricos que se resolvem na história. Por isso, vamos dizer assim, é uma epistemologia reduzida, né, porque é um tipo de saber que envolve o fazer, né, e é o tipo de saber mais característico da modernidade, que faz com que o conhecimento não seja tanto contemplativo, mas processual, quer dizer,
é um cálculo, é um processo, né? É mais do que processo, é procedimental, é o conhecimento de um procedimento. Então, a política exige conhecimento dessa matriz. Qual é o problema? Quando essas asas não são, não tem um tamanho mais ou menos equilibrado, nós corremos o risco de reduzir a política à administração, né, fazer dela puramente técnica. Isso acontece, por exemplo, nos anos 50 do século passado, quando, passada a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall e a industrialização soviética queriam se mostrar não tanto a partir das ideologias que defendiam, mas do sucesso que propunham, né? Sucesso de produção, de consumo e etc. Você reduz a política à técnica, e aí nós temos muitos candidatos, muitos atores políticos atuais que se fizeram por se identificarem como gestores, né? Empresários, etc. Então você faz da política técnica. Quando há o desequilíbrio por outro lado, você faz da política ideologia, porque aí você não tem a técnica, você só tem a visão de mundo, né? Hoje, no Brasil, nós estamos, talvez, entrando nesse segundo modelo, né, de uma visão de mundo muito reforçada e um conhecimento técnico muito empobrecido, né? Essa visão de mundo, agora sim, eu deixo de chamar de visão de mundo e chamo ideologia, né? Porque ela se torna o contrário de um processo de compreensão. O processo de compreensão é justamente aquele que, como a palavra já diz, né, compreender, quer dizer, prender junto, tomar ao mesmo tempo, me faz capaz de acolher as contradições presentes nos diversos discursos, nas diversas opiniões, etc. A pessoa que compreende, ela consegue falar de direita e esquerda, ela consegue falar de política, né? A ideologia não faz isso. A ideologia, ela simplesmente destrói o dado, ela manipula, contorce a realidade para que a realidade caiba no seu próprio ponto de vista. Veja que é o contrário da compreensão, né? Porque quando eu compreendo, até o meu próprio ponto de vista, eu vou reavaliar, né? Então, eu tenho essa disposição, é um processo de construção. A compreensão é um esforço tremendo. Já o modelo que nós temos visto de discursos políticos, né, no Brasil, esse segundo turno tem evidenciado muito isso, é justamente esse segundo desequilíbrio que eu apontei, né? Uma ideologia muito alongada, conhecimento técnico muito pobre, né? O que nos faz perguntar com muita sinceridade se os nossos políticos conseguem discutir. Se eles conseguem de fato, se têm conseguido de fato viver essa que eu chamei de vitrine excelente, né? Vitrine por excelência da democracia, que é a discussão. Que é quando eu sou capaz de apresentar uma determinada visão de mundo, eu não estou falando mais de ideologia, uma visão de mundo, somada a um conhecimento técnico capaz de oferecer caminhos de solução para problemas históricos, problemas estruturais, problemas efetivos da nossa vida coletiva, né? E os debates no segundo turno que a gente tem acompanhado, a gente tem percebido essa dificuldade, né? E isso é uma característica, mais um sintoma da erosão da nossa democracia. Interessante isso que você fala, Judicael, me fez pensar aqui num filósofo finlandês, pouco conhecido no Brasil, que é o Ilkka Niiniluoto, que ele fala que uma das bases filosóficas da ciência é a autocrítica, né? Não, em tese, não se deveria fazer ciência, não se faz ciência, não está nem falando no plano do valor, mas sim mesmo do fato, não se faz ciência sem autocrítica, ou seja, sem contemplar a possibilidade de refutação de si. Ao passo que a ideologia, indo por caminho inverso, aposta na refutação do mundo, não na refutação de si. Quer dizer, ao invés de... todos deverão estar errados para que a sua ideologia seja certa. Se for preciso refutar o mundo, né? Constranger a realidade para adaptá-la ao seu esquema doutrinário, assim será feito. Isso é movido a paixão, né? Isso é de uma natureza muito passional.
interessante, né? E parece que esse processo está acontecendo não só no Brasil, não é? Mas no mundo inteiro. O Brasil não é, né, uma ilha sobre a realidade, né? Estamos inseridos num contexto e o mundo todo tem testemunhado isso, né? As últimas eleições nos Estados Unidos, no Brasil, na Áustria, o sucesso de alguns candidatos que defendem esse tipo de discurso na Itália e na França, não quer dizer que tenham vencido as eleições, mas que, de certa forma, tiveram votações expressivas. Tudo isso mostra como, atualmente, uma determinada postura tem representado uma reação até negativa, ou pelo menos de frustração com a democracia, né? Nós vivemos um momento, embora tenha defendido até agora o termo da erosão e etc., eu prefiro acreditar que é uma oportunidade de amadurecimento. A própria democracia, como eu disse, é um trabalho, né? Se nós considerarmos a democracia mais antiga do Ocidente, aquela mais constante, que é a norte-americana, ela mesma é um processo ininterrupto de construção, tentando associar a direitos políticos como o voto, direitos civis e sociais, que naquela sociedade são profundamente desiguais, né, para mostrar como a democracia é, de fato, um processo em construção, e a democracia brasileira, por exemplo, não poderia ser uma exceção. O que nós temos visto nos últimos anos, né, e aí eu tenho trabalhado esses últimos 30 anos, então faço Francis Fukuyama até o nosso momento, infelizmente, o sucesso de discursos demagógicos, né, que conseguem associar a visão extremista com a violação da civilidade e, finalmente, uma certa defesa da violência ou exaltação da violência. Esses três elementos vão estar presentes nesses discursos espalhados pelo mundo todo, né? E repito, isso responde, quer dizer, o sucesso desse discurso talvez responda pela frustração de certos grupos que talvez não tenham se sentido historicamente representados nas democracias, né? É uma resposta, não quer dizer que seja a única ou a mais acertada, é uma resposta e deve nos fazer pensar, né? E a própria democracia no Brasil ainda está longe de representar a população brasileira, né? Haja vista, entre os nossos deputados, a representação da nossa sociedade é muito tímida, de fato, né? Ou pelo menos de grupos sociais que têm uma importância muito grande na configuração do que nós entendemos pelo país, e que se encontram muito pouco representados em Brasília, quer nas agendas, né, de discussão, quer entre os próprios membros do Congresso e dos demais poderes, né? Então, esses elementos, esses limites da democracia, podemos dizer assim, em alguns momentos eles provocam certas reações, e eu acredito que esse momento que nós vivemos é uma resposta a isso. Então, eu prefiro encarar como uma oportunidade de crescimento, né, do que, de fato, um risco efetivo de morte, vamos dizer assim. Professor, eu teria uma pergunta a respeito do que você mencionou agora, dessa crise da representação ou da representatividade, se assim quisermos. Você mesmo mencionou o Congresso Nacional, né? Nós podemos fazer comparações simples, por exemplo, a quantidade de mulheres parlamentares em comparação com a quantidade de mulheres, o percentual de mulheres, né, brasileiras, sei lá, percentual de pessoas negras, representação LGBT e assim por diante, né? Nós vemos aqui que o Congresso está tomado por determinados interesses, por exemplo, a bancada bancada do boi, né, que se chama, um conglomerado de agropecuaristas que eles próprios se elegem, né, como representantes. Aí eu queria, né, o elemento talvez que dizer assim, acrescentar à discussão, que bom, não era de se esperar que, uma vez que nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, que os interesses econômicos, eles mesmos,
mesmos não forçariam a barra e eles mesmos não distorceriam isso que você chama de regras fundamentais do jogo democrático para se manter no exercício do poder? Quer dizer, talvez a grande questão, né? A democracia estão em risco, ou as democracias estão enfraquecendo, né, perdendo a sua robustez, apesar de manter o seu verniz, né, a sua aparência, não se dá justamente pelo fato de que o poder econômico, né, os detentores do poder econômico precisam ou encontraram como uma maneira efetiva de manter-se no poder, justamente o burlar dessas regras? O que você acha disso? É possível uma democracia efetiva, com boa representação, com participação popular, com processos decisórios nos quais efetivamente existe debate, discussão? Porque me parece que isso, de alguma forma, se não coloca frontalmente em risco determinados interesses, pelo menos os coloca em xeque. E talvez isso não seja do interesse de todos, né? O que você acha disso? É possível um capitalismo democrático? Então, Danilo, a pergunta ela é muito importante, né, para a gente refletir. O texto do Yasska Mounk, né, O Povo contra a Democracia, vai justamente nessa direção, né, e ele mostra que nós estamos quase, segundo ele, a ponto de escolher entre direitos e democracia, né? Quer dizer, já é muito difícil pensar a democracia liberal na sua configuração tradicional. Ele crê que é chegado um momento em que a influência desses interesses do próprio capital, vamos dizer assim, né, tornando sujeito aí da nossa frase, os interesses dessa substância, que é o capital, influenciam de tal modo o processo democrático que efetivamente já não são mais os interesses coletivos, entendidos no sentido amplo, a tomar as decisões. Então, o povo contra a democracia, na verdade, é uma descrição desse processo, né? No Brasil, nós vivemos um caso muito peculiar desse quadro, vamos dizer assim, e para conhecê-lo é suficiente, ou pelo menos iniciar o conhecimento da reflexão, leitura dos textos do Roberto da Mata, e mais recentemente do Gessé de Souza, né? Mas, em grande medida, o que eles dizem é o seguinte, é uma frase de um personagem italiano, que tem, de certa forma, ecoado no Brasil a cada grande mudança, né? Da colônia para o império, do império para a república e por aí vai, né? A cada novo momento desse grande transformação no cenário brasileiro, o que impera é essa frase: vamos mudar tudo para continuar tudo igual, né? Porque acompanhando essas mudanças, né, o que nós vemos é pouquíssima transformação efetiva da vida social brasileira, né? Então, basta você acompanhar, com exceção da colônia para o império, essas mudanças trouxeram pouquíssima transformação no que toca, por exemplo, índice de alfabetização, de acesso à saúde, etc., né? A própria proclamação da República trouxe pouquíssima mudança no que toca esses índices da sociedade brasileira. Então, assim, a crise de representação e representatividade é antiga no Brasil, porque, ao fim e ao cabo, dificilmente aqueles que operaram, que atuaram em grandes transformações políticas e etc., colocaram como agenda a mudança também do perfil social, né? Aquilo que o Roberto da Mata, então, explica pela a ideia de que a nossa sociedade é profundamente aristocrática, né? E o fato é que essa aristocracia é que é a mais representada, né? A própria noção do outsider, por exemplo, essa ideia de que vamos atrás de alguém fora da política, não é nova. O Mussolini era outsider, o Fujimori também,
E por trás desses personagens, o que estava sempre, repetidamente, era a mesma elite política, que no fundo é a mesma aristocracia de uma determinada região. No Brasil acontece isso, né? O que nós temos, então, é pouquíssima representatividade, você colocava, né, das mulheres, dos negros, população LGBT, os indígenas, e mesmo quando essa representatividade acontece, muitas vezes é simplesmente instrumentalizada o homem branco, hétero, religioso, que está lá e agora se chama cidadão de bem, né? Então, essa representatividade, ela ainda está... Mas isso é um diagnóstico ruim, porém, que deve ser lido dentro daquela expressão de que a democracia é uma construção, quer dizer, então é pouco, mas começou, né? É pouco, mas já tem, então vamos valorizar isso e tentar reforçar a representatividade de uma população tão plural, né, justamente para contradizer afirmações que foram publicizadas de agentes, de homens de governo, né, já esse ano, dizendo, existe o povo brasileiro. Imagina uma frase dessa negando toda a diversidade cultural histórica que existe no Brasil, e todas as visões de bem, todas as visões de mundo que coabitam o nosso país e que tornam a nossa política nacional extremamente rica, né? Ou pelo menos deveriam tornar a nossa política extremamente rica, já que somos uma democracia e ela vive justamente da discussão. Então, quando nós abrimos mão de outras visões de mundo, né, como nós dizíamos lá antes, que é a visão de mundo e técnica é o que está em jogo, quando nós abrimos mão de visão de mundo, nós estamos muito, muito perto, mesmo mantendo um regime democrático, de viver uma experiência do tipo proto-totalitária. Eu não chamaria nunca totalitarismo, porque é algo muito específico, mas pelo menos elementos proto-totalitários nos nossos discursos políticos, né? Quando eu digo, eu odeio falar de povo, de negro, povo indígena, não, existe o povo brasileiro, né? Isso é um elemento proto-totalitário muito explícito. Seria justamente a negação do dissenso, né? A negação das diferenças que você coloca como um dos fatores que minam os pilares da democracia, né? Exatamente. É impossível haver discussão quando eu imponho uma única visão de mundo. Eu tenho pensado há algum tempo, Judicael, que talvez o maior desafio à democracia contemporânea seja a emergência e a consolidação da plutocracia, do governo dos muito ricos. Tem alguns autores da economia que trabalham isso. O Thomas Piketty, o Amartya Sen, o Paul Krugman, o Joseph Stiglitz. O Stiglitz, inclusive, tem uma obra de referência sobre isso que se chama O Grande Abismo, né? E eles são céticos com relação à coexistência entre democracia e plutocracia, né? Nós poderíamos pensar que a democracia é suficientemente larga a ponto de suportar a existência de plutocratas, de uma minoria de 1%, e dentro desse 1%, de 0,1% de hiperbilionários, enquanto que a imensa maioria da população mundial ou sobrevive ou leva a sua vida usufruindo, digamos assim, das benesses cotidianas do capitalismo, oferecidas pelo consumo. E esses autores são céticos, alguns enxergam um grande risco, né? Um grande risco de ruptura, de profunda deflagração social, de conflito. Em alguns momentos de maior exaltação, eles falam na possibilidade de uma revolta popular, de uma guerra civil.
Eu queria saber como você vê isso também, né? Porque quando a gente fala no capitalismo, tende a pensar que o capitalismo é uma coisa estática, mas ele também é um processo, também passa por sucessivas fases. E hoje a gente vive um capitalismo financeiro que promove um abismo, talvez, nunca antes registrado na história, entre os que possuem mais e os que possuem menos. Como é que você vê essa emergência de uma plutocracia e a possibilidade de um risco sério para a democracia a partir daí, do alargamento desse grande abismo plutocrático? Um dos pontos, já que nós estamos tratando de filosofia política, né, pensamento político, um dos pontos essenciais das discussões políticas atuais é justamente determinar qual é o universo do problema político, né? O Danilo antes falava, né, do interesse da filosofia política e das visões e etc. de autores antigos, né, clássicos, medievais. A filosofia política, ela lida com duas perspectivas que ela tenta harmonizar. Uma é o fato das perguntas que são originais de cada período, quer dizer, aquelas questões que se impõem aos autores a partir das vicissitudes históricas, né? Em outras palavras, sem o risco de uma guerra civil, por motivos também religiosos, dificilmente Hobbes escreveria o Leviatã, né? A outra visão é perceber em cada um desses autores aquele conjunto de perguntas que são constitutivas e irrenunciáveis do pensamento político. Então, a gente lida sempre com duas abordagens. Uma que deve privilegiar necessariamente a história e as questões particulares do autor estudado, a outra não pode abrir mão da universalidade de uma série de questões que constituem nosso objeto de estudo, que é a vida coletiva, né? Hoje nós vivemos, então, como você coloca, um momento muito particular, né, que é justamente o papel do capital na vida coletiva, e o capital representado por essa parcela ínfima da população que detém uma parcela imensa, né, daquilo que nós produzimos como humanidade, vamos dizer assim, né? O fato é que aquele denominador comum da democracia, né, aquilo que nós compartilhamos mais essencialmente, a afirmação de que abrimos mão da violência em função da discussão, da deliberação conjunta, da argumentação e etc., pressupõe que nós nos encontramos em uma certa condição mínima de igualdade também, a ponto de estarmos livres para tomar essa decisão. Usando os termos de Hegel, né, do princípio da filosofia do direito, pressupõe que nós deixamos o estado de necessidade e entramos no estado de liberdade, né? Quer dizer, quem se encontra no estado de necessidade, aqueles que para alguns teóricos pode ser interpretado como massa sobrante, por exemplo, essas pessoas não contam absolutamente para a discussão e etc., né? Até porque na sua dignidade mesmo são ameaçadas. Isso mina uma das bases da democracia, e mina não só a democracia, mas mina uma das ideias fundamentais da modernidade, né, que é o nosso modo de viver hoje, modus odiernos, né, o jeito moderno de ser gente, que pressupõe, de um lado, a dignidade pessoal, do outro lado, a ideia constitutiva da modernidade, que é o progresso, né? Você trabalha com ciência, sabe que ciência, o progresso é a palavra central de todo discurso científico, né? Quando nós vemos nas revistas, por exemplo, que daqui a 5 anos os cientistas vão trazer esse remédio ou aquele outro, tem essa previsão de tempo para a descoberta da cura daquela doença, a gente está lidando com algo que só é possível na modernidade, porque a gente acredita no progresso, né? É mais fácil acreditar naquilo que alguém diz que daqui a 10 anos o cientista vai fazer, do que alguém que diz que daqui a 10 anos os modelos de celulares serão iguais. Por quê? Porque nós, modernos, estamos completamente tomados pela noção de progresso.
E no que toca à política, à vida coletiva, essa noção de progresso se traduz necessariamente pelo acesso a um nível de vida que está em constante evolução, né? E aí a gente pode dizer o acesso a bens de consumo e etc. Na medida em que isso é negado sistemicamente, não só sistematicamente, mas de forma sistêmica, as próprias bases da nossa vida coletiva são ameaçadas, né? Naquilo que elas têm de moderno. Então, o problema é muito sério porque mina, vamos dizer assim, os alicerces da nossa vida moderna naquilo que nós entendemos, né, naquilo que nós assumimos como mais legítimo. Então, é um problema que esses autores, né, se debruçam constantemente e, embora a grande maioria das pessoas não perceba, e aí eu volto àquele texto que eu escrevi para essa conversa, que essa erosão da democracia muitas vezes é imperceptível, né? Porque a maioria das pessoas passa ao largo dessa discussão, né? Ela não sente em primeira mão os efeitos desse novo quadro, e o fato é que nós vamos continuar votando a cada período, nós vamos continuar, entre aspas, escolhendo os nossos representantes, a democracia continuará aparentemente saudável, quando, no fundo, ela não só pode estar profundamente frágil, mas, inclusive, como temem os professores de Harvard, pode morrer, né? Porque essa escolha vai se tornar só aparente. Então, esses são riscos, mas aí volta aquela conversa com o Danilo. Se vai ser isso, quer dizer, se isso nos levará a esse estado, ou se nós sairemos disso fortalecidos, não é uma resposta especulativa apenas, né? Depende de como nós vamos reagir a esse momento preciso, né? A eleição americana, e não tanto a vitória do Biden, mas muito mais o número de votos, mostra já uma resposta, né? De que com todas as dificuldades particulares desse ano de pandemia, todas as dificuldades geradas por leis de acesso ao voto em vários estados norte-americanos, isso não impediu que uma votação recorde se apresentasse, mostrando que uma população que não é obrigada a votar, num ambiente em que parece o desinteresse pela política ou pelas eleições parece reinar, assim, haja vista a abstenção e o número de votos brancos em todo o mundo, houve lá o contrário, né? E aí a gente pode já sentir um respiro de uma reação, o interesse e a busca, né, imensa pela votação. Então, mais importante do que a vitória do Biden, talvez tenha sido esse gesto da população norte-americana, oxalá encontre, ecoe, né, em outras áreas do planeta. Professor, talvez nessa esteira de mudanças, né, o professor Wayne, que é o nosso colega aqui do Conjectura, está nos acompanhando, ele havia deixado uma pergunta mais no início do programa, e ele perguntava o seguinte, né, ele pediu uma palavra sobre a impressionante rapidez histórica em que o cenário se inverteu. Em apenas 30 anos, ele vai dizer, o que explicaria essa surpreendente rapidez temporal de mudança de mentalidade ou cosmovisão? Só para lembrar, né, 30 anos atrás, podemos dizer que o Brasil fervilhava politicamente, né, com uma nova Constituição, eleições diretas, vários movimentos, posteriormente o movimento dos caras pintadas, pedindo o impeachment do primeiro presidente eleito, enfim. Aí o Andy pergunta, né, alguns atribuem a evolução tecnológica, essa mudança de mentalidade, né, ou talvez esse crescente desinteresse pela política. O que há mais aí? Ele pergunta, o que seria? E aí eu te pergunto, né, você mesmo diz que a resposta ela é, muitas vezes, mais prática do que teórica, né, e aponta, por exemplo, agora para a enorme participação do eleitorado norte-americano, né. Você vê algumas vias, talvez práticas mesmo, né, em que a gente possa, talvez, se apegar, que possam transformar, ou pelo menos que possam nos tirar desse clima tenso, né, desse clima de
de medo, de erosão possa-se dizer, da estrutura institucional da democracia e também do ponto de vista cultural. Uhum. Danilo, esses livros que eu citei, né, Como as Democracias Morrem, Como a Democracia Chega ao Fim, O Povo contra a Democracia, a gente pode associar ainda aquele do Daniel Innerarity, né, Política em Tempo de Inquietação, ou do Castells, né, a Ruptura. Então, todos esses textos, eles trazem a descrição desse ambiente que nós experimentamos hoje, e eles são marcados por um fato, quer dizer, houve um fato histórico que motivou os autores a abordarem esse tema, que foi a eleição do Trump. Todos eles partem dali, né? O Russman começa o livro dele, Como a Democracia Chega ao Fim, descrevendo a impressão que ele teve no momento em que foi anunciado o novo presidente americano, e era o Donald Trump. Então, o Trump, ele aparece como personality corporate, né, de todo esse processo. Mas ele não criou a erosão, né? Quer dizer, ele vem como símbolo disso, né, pelo um discurso demagógico, por tudo aquilo que nós já falamos antes, um flerte com o extremismo, né, no sentido de o modo como ele se propõe, né, como é que enfim, a ruptura com a civilidade em alguns momentos, o elogio a personagens polêmicos, e tudo isso simboliza, mas não criou. Então, nós mesmo vivendo um momento particular, e esses autores vendo na eleição do Trump o símbolo máximo disso, essa erosão é um processo longo, né, que convive conosco também a todo instante. Considerando a democracia uma construção, é lógico que esses limites, quer dizer, esses contrapesos que a puxam para trás, eles também acompanham todo o trabalho que os defensores da democracia, né, que aqueles os adeptos desse ambiente de discussão, todo o esforço que nós fazemos para construí-la, convive necessariamente, porque justamente a ideia do dissenso, com esses contrapesos, com esses puxões, né, essas alavancagens que existem a todo instante. E, embora nesses 30 anos nós tenhamos visto esse processo de erosão, mas mesmo antes disso, né, nós vimos de um ambiente em que sequer se era possível, vamos dizer assim, não só no Brasil, por causa da ditadura militar, mas de uma certa forma também em outros países do mundo, que a partir dos anos 80 e 90 entraram no ambiente do regime democrático, situações completamente contrárias a justamente uma democracia minimamente organizada. A questão é, uma vez instaurada a democracia, né, sobretudo nos países em desenvolvimento, na época se chamava assim, voltamos àquela questão, os interesses de grupos, etc., continuavam presentes, né? E aí a gente volta, mesmo as figuras do outsider, né, como o Fujimori ou o Chaves, que se apresentaram originalmente como pessoas fora da política, e eu estou falando aqui de duas visões de mundo diferentes, estou falando de um que vem do mundo militar, né, com a visão direcionada mais à esquerda, e o outro estou falando de um reitor universitário com a visão mais dirigida à direita, né? Então, aqui eu extrapolo esses limites muito que as redes sociais hoje têm tratado muito direita e esquerda e a confusão toda, né? Recentemente, um personagem muito influente aqui no Brasil, nos últimos anos, pelo menos, falou de um comunismo de direita, porque ninguém sabe mais nada do que está dizendo. Então, veja, quando eu trago o Fujimori e o Chaves, estou extrapolando essas categorias e mostrando que essa ideia do outsider, de alguém que vem de fora, que se elege num regime inicialmente democrático e etc., mantém as instituições, de certo modo, então aquele verniz democrático, e mina o processo democrático nas suas raízes. Como é que se faz isso? Uma vez no poder, o outsider normalmente é sustentado por uma elite aristocrática. E aí nós temos 3 pontos, né? Os autores de Como as Democracias Morrem, eles usam uma metáfora do esporte.
que seria, de um lado, criticar o juiz, depois tirar o jogador adversário e, por último, mudar as regras do jogo, né? Isso foi feito sistematicamente em praticamente todos os países democráticos, né? Quer dizer, criticar o juiz significa tirar a legitimidade, ou pelo menos diminuir o papel, a importância daquelas instituições que limitam o poder de um governante, né? E aí os tribunais, por exemplo, as instâncias de investigação, né? Manipular, aqui no Brasil, a história da Polícia Federal, se foi dito ou não numa determinada reunião, tudo isso testemunha disso, né? O segundo seria deslegitimar ou mesmo conseguir tirar do jogo o craque do outro time, né? Eles usam isso, essa expressão, a partir do 3º capítulo do livro Como as Democracias Morrem. Quer dizer, eu tiro o jogador adversário, né? E aí, não necessariamente tirá-lo da jogada, né? Em alguns países da América Latina, chega a matar o adversário. Mesmo no Brasil, nós tivemos aí, na última eleição, um recorde de violência, né? De atos violentos a candidatos no Brasil, inclusive com 12 mortos. E o terceiro é justamente mudar as regras do jogo, né? Quando eu consigo mudar a regra da partida, a partida já iniciada a meu favor, né? E aí, quem consegue ler pelo menos os últimos 20 anos das eleições, ou da história das eleições norte-americanas, vai ver como alguns estados progressivamente estudaram, e inclusive em alguns casos implementaram leis que impossibilitavam a votação de pessoas com renda menor, né? Afro-americanos, pobres e etc., né? Então, isso significa, de fato, investir sistemicamente na erosão democrática, né? Então, esses últimos 30 anos, esse fenômeno, né, que nós assistimos hoje, não se produziu ontem, né? Nem nasceu de forma espontânea. É o resultado, né, e lógico, isso não se dá de modo ingênuo ou espontâneo, é desejado e feito com perícia, né? Tanto que deu certo, né? Tanto que estamos aí, desses 3 elementos praticamente criminosos no que tange a manutenção da democracia, né? São crimes contra a democracia que foram feitos em ambientes democráticos, num primeiro momento se submetendo às regras democráticas, para, uma vez dentro do jogo, alterá-las profundamente a favor de um certo grupo, né? Então, esses últimos 30 anos, nós testemunhamos isso, né? Em todos os países, praticamente, de regime democrático. A tentativa de alteração de cenários em favorecimento de um grupo que, naquele momento, estivesse no poder. Então, não é uma resposta definitiva, mas é pelo menos um início de uma resposta a algo parecido. Não, mas está ótimo, porque a sua abordagem desse assunto foi extremamente elucidativa. Mas, bom, acho que infelizmente nós já encaminhamos para o encerramento da nossa live, haja vista que estamos aí já há mais de 1 hora na nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer muito, professor, a sua participação conosco, e eu, particularmente, gostei bastante do diagnóstico, né, ou pelo menos assim, da abordagem que você nos trouxe, desse problema da erosão da democracia. E uma vez que o diagnóstico é bem feito, o tratamento ele se apresenta de maneira mais fácil de ser compreendido, né, ou pelo menos é mais fácil de vislumbrar, uma vez que o problema se coloca de maneira mais clara. E eu acho que a sua contribuição aqui para o nosso programa, ela vai muito nesse sentido, sabe? Esse diagnóstico muito preciso e muito bem articulado que você ofereceu, e que certamente a realidade brasileira se encaixa muito bem, mas também as outras, né? A norte-americana, de toda a América Latina, talvez, outros países do mundo. Acho que vai servir bastante para a gente poder refletir sobre os futuros das democracias ocidentais. Isso quer deixar uma palavra? Porque ao final eu vou pedir para você, professor, deixar para nós uma sugestão cultural, alguma coisa que você tenha eventualmente apreciado nesse período de pandemia. Pode ser livros, como os que você já mencionou, pode ser uma série, um filme, um álbum,
Fique à vontade. Ok. Não, quero agradecer mais uma vez ao professor Judicael pela presença e pela exposição, sempre instigante, instrutiva, elucidativa. Agradecer ao Danilo, àqueles que nos veem e que verão, que a gente sabe que o número de visualizações ele cresce com o tempo, né? Eu acho muito interessante essa visão da democracia em construção, né? Estou lembrando agora que eu faço parte do corpo editorial de uma revista de epistemologia da UERJ que se chama Em Construção, Arquivos de Epistemologia Histórica. Que a gente também tem essa visão de que a ciência, ou as ciências, no plural, estão em construção, assim como a democracia. E essa ideia de construção, né, de processo, né, de trabalho, o Judicael falou em trabalho, acho que é uma ideia bastante fecunda. Bom, falar em construção e de riscos à democracia, eu só espero que ela não morra na contramão, atrapalhando o sábado. Judicael, obrigado. Obrigado, Danilo. Ok. Então, eu agradeço demais pelo convite, né? Agradeço ao Vinícius, que foi quem me fez o convite pessoalmente, ao Danilo, né? Que faz parte aí da turma que mantém esse meio, esse canal tão instigante, tão importante, para um espaço que privilegia justamente a reflexão e a discussão. É um tema que eu tenho uma predileção, o que não quer dizer que tenha uma palavra definitiva absolutamente. Aqueles que discordarem, será sempre um prazer rever as minhas próprias ideias, meus próprios pontos de vista, né? E agradecendo hoje a vocês, com quem conversei, lembro agora e agradeço àqueles que me ajudaram a formar até o momento esse ponto, né? Os meus professores, particularmente já que o tema é democracia, os meus professores de filosofia política. Acho que uma indicação de leitura, né, pelo menos, não vou fazer indicação de nada diferente de leitura, seria, de fato, recorrer a esses textos, sabe? Eles, agora, como todo texto de ciência política, diferentemente do texto de filosofia política, ele é muito preso ao tempo, né? Então, uma vez que o Biden tenha vencido a última eleição, esses livros que se focam, sobretudo, na eleição e nos primeiros anos do mandato do Trump, correm o risco de viverem uma defasagem, né, em algumas das suas teses. Mas vale muito a pena, como diagnóstico, né, como o Danilo dizia, do nosso momento, ainda recorrer à leitura dos textos, né, como as democracias morrem, como a democracia chega ao fim, ou o povo contra a democracia. Até porque a vitória de um candidato diferente do Trump não significa que no mundo todo esse caminho tenha sido interrompido, não significa que a erosão da democracia tenha sido freada, né? Significa tão somente que a história continua, que o jogo continua a ser jogado, e que aqueles que trabalham efetivamente por crerem na democracia precisam estar sempre atentos para que as regras favoreçam o jogo e não a um determinado time, né? Que as regras, elas respeitem a manutenção do jogo, para que o jogo continue, né? E não necessariamente uma determinada equipe, né? A democracia é efetivamente uma construção, e quem pensa isso, quer dizer, basta imaginar a dificuldade que nós enfrentamos ao defini-la, né? De todos os regimes, todos os sistemas políticos, é certamente o mais difícil de definir, haja visto o seu processo ininterrupto de transformação. É isso, então eu deixo aqui a minha saudação, a mais carinhosa, a mais respeitosa, né, a todos os que nos ouviram, acompanharam até o momento, aqueles que vão nos ouvir depois, como dizia o Vinícius, e aos dois que conversaram comigo pessoalmente. Vinícius, é um prazer muito grande te ver, mesmo através da tela, e Danilo, foi um prazer te conhecer, espero que essa seja a primeira conversa de outras que virão, porque foi muito prazerosa também
esse momento, né? Muito prazeroso mesmo, tá ok? Digo mesmo, professor, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, obrigado a vocês que nos acompanharam, e na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui novamente às 11 horas da manhã, na nossa página do Conjectura. Um grande abraço, um bom resto de quinta-feira e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.